O vento sussurrava sobre a grama ressecada pelo frio, cortando o parque vazio como um aviso silencioso da crueldade do inverno. Os bancos estavam escorregadios com o orvalho da manhã, que já começava a congelar, e o céu acima pesava com nuvens cinzentas e espessas. Era aquele tipo de frio que se infiltra sob o casaco, passa pelos ossos e se aconchega dentro do peito. Kelly apertou o cachecol fino em volta do pescoço, sua respiração formando pequenas nuvens de ansiedade. Uma das mãos segurava uma sacola de lona desgastada pendurada no ombro. A outra segurava com firmeza a mão de Molly, sua filha de 3 anos. Elas caminhavam devagar pelo parque, quase deserto, exceto pelos esquilos que corriam entre as árvores sem folhas. O rosto de Kelly estava pálido, marcado pelo cansaço, seus cabelos loiros escondidos de qualquer jeito sob um gorro de lã. Suas botas estavam gastas, o jeans fino demais para a estação. Molly usava um casaco pequeno demais, o zíper emperrado na metade, e as luvas nas mãos não combinavam. Mas seus olhos, brilhantes, curiosos e bondosos, ainda procuravam algo bonito no mundo. Elas não tinham para onde ir. O proprietário do apartamento onde moravam havia trocado as fechaduras na noite anterior, depois de 2 meses de aluguel atrasado. Kelly havia passado a noite caminhando pelas ruas da cidade, carregando Molly quando ela cansava, procurando por calor, por segurança, por tempo. Agora, na quietude do parque, ela se sentou no banco mais próximo e suspirou. Da sacola, tirou um guardanapo de papel. Embrulhado dentro dele estava a única comida que tinha um biscoito de chocolate, levemente amassado, um pouco seco, mas ainda doce. Ela o comprará com as últimas moedas em um posto de gasolina antes do amanhecer, esperando que trouxesse algum conforto para Molly. Aqui, querida, disse Kelly suavemente, colocando o biscoito nas mãos pequenas da filha. Café da manhã. Molly olhou para o biscoito, depois para a mãe. Você não vai comer? Kelly sorriu fraco. Eu já comi, docinho. Isso é tudo para você. Molly hesitou. Deu uma mordida e depois segurou o biscoito com as 2 mãos, como se fosse algo precioso. Enquanto mastigava, seu olhar vagueou pelo parque. Do outro lado, um homem estava sentado sozinho em outro banco. Ele usava um casaco escuro, largo em seu corpo magro, os ombros curvados, a cabeça baixa. Aquele homem parece triste. Molly cutucou a mãe. Kelly seguiu seu olhar. O homem não se movia. Ele parecia exausto, não apenas cansado, mas destruído. Seus cabelos estavam desalinhados, os sapatos sujos de lama, e seu rosto, o pouco que ela conseguia ver, estava pálido e afundado. Não encare, querida, Kelly murmurou. Mas Molly já havia escorregado do banco. Molly! Kelly começou, sentando-se ereta. Molly caminhou pela grama, o biscoito ainda na mão. Parou em frente ao banco do homem, perto o suficiente para que ele a visse se levantasse a cabeça. O homem piscou devagar, percebendo sua presença. Ele olhou para cima e a viu uma menina de casaco pequeno demais, segurando metade de um biscoito, encarando como se ele importasse. Ela estendeu o biscoito. Você parece precisar de um sorriso mais do que eu preciso disso, disse, sua voz doce e firme. Então pode ficar com ele. O homem a observou. Não falou. Seus olhos, fundos e marcados por olheiras, encheram-se de algo antigo demais para palavras. Ele estendeu as mãos trêmulas, pegou o biscoito e olhou para ele como se fosse de ouro. Então seus lábios se separaram, e uma única lágrima escorreu por sua face. Kelly chegou até eles momentos depois, sua respiração presa ao ver o homem segurando o biscoito. Ela abriu a boca para se desculpar, para dizer algo, qualquer coisa. Mas o homem ergueu os olhos para os dela, e por um momento, nenhum deles falou. O vento mudou suavemente entre as árvores, e algo mudou. O biscoito permaneceu intocado na mão de Jordan muito depois que a menina e sua mãe foram embora. Ele ficou sentado no banco, o frio cortando seus dedos, sua respiração formando nuvens quebradas no ar. As palavras que ela dissera ecoavam dentro dele. Você parece precisar de um sorriso mais do que eu preciso disso. Algo naquilo tão inocente, tão completo rachou algo dentro dele. Era a primeira vez em meses que ele sentia algo parecido com calor. Seu nome era Jordan Carter, 35 anos, fundador e CEO de uma empresa de tecnologia que valia bilhões. Por anos, ele fora uma das mentes mais celebradas do setor, brilhante, implacável, inabalável. Mas agora, até a lembrança de quem ele fora parecia estranha. Apenas 6 meses antes,
Seu mundo havia acabado em um quarto de hospital estéril, cheio do som de máquinas e do cheiro de antisséptico. Sua esposa, Elise, lutara contra um câncer de ovário por 2 anos. 2 anos de hospitais, enfermeiras, segundas opiniões, tratamentos experimentais e falsas esperanças. Por tudo isso, ela sorrira. Segurara sua mão. Dissera que tudo ficaria bem, mesmo quando a dor a mantinha acordada à noite. Ela era a pessoa mais forte que ele conhecera. E quando ela se foi nas primeiras horas de uma manhã de junho, ele não chorou. Não de início. Ele apenas sentara ali, segurando sua mão que esfriava, esperando que aquele momento parecesse real. Mas nunca apareceu. Em vez disso, Jordan deixou tudo para trás. Abandonou a empresa, o conselho, o apartamento de cobertura que eles haviam enchido de livros, flores e risadas. Não vendeu nada. Não explicou. Apenas pegou uma mochila com alguns itens essenciais e desapareceu de sua própria vida. Ele não tinha um plano. Não queria um. O que ele queria era sentir o vazio por completo, deixar que ele o consumisse, talvez até o destruísse. Houve dias em que ele não falou com ninguém. Dias em que a dor no peito era a única coisa que lembrava que ele ainda estava vivo. E então veio a menina com o biscoito. Não era apenas o biscoito, é claro. Era o jeito como ela olhou para ele sem medo, com olhos arregalados, como se ele fosse alguém que valesse a pena ver, valesse a pena ajudar. Ela não perguntara quem ele era. Não hesitara. Apenas dera, sem esperar nada em troca. Aquele pequeno ato de bondade deveria não ter significado nada. Mas teve. Naquela noite, Jordan sentou-se na beirada de uma cama em um abrigo, olhando para o teto enquanto o ronco dos outros ocupantes ecoava no ar. Seus dedos ainda lembravam o peso daquele biscoito. Ele o comera, devagar, como se fosse sagrado, como se fosse algo deixado para trás por uma versão melhor de si mesmo. Ele fechou os olhos e viu o rosto de Elise. Você vai continuar, ela sussurrara na última vez em que teve forças para falar. Mesmo que doa. Porque alguém lá fora vai precisar do que você ainda tem para dar. Na época, ele não acreditara nela. Mas agora, talvez ele quisesse. Na manhã seguinte, Jordan voltou ao mesmo parque. Não esperava ver a menina e sua mãe novamente, mas sentou no mesmo banco, só por precaução. Quando elas não apareceram, ele se levantou e caminhou não porque tivesse um destino, mas porque ficar parado já não parecia suficiente. Pela primeira vez em meses, um pensamento surgiu nele. Não um plano, não um objetivo, apenas o começo de uma pergunta. E se esta não fosse o fim da história? Ele se lembrou de como era construir algo do nada. Anos atrás, ele codificara o primeiro protótipo do aplicativo de sua empresa em uma cafeteria, bebendo café frio e perdendo noites de sono. Fizera aquilo porque acreditava em resolver problemas que ninguém mais queria tocar. Porque acreditava nas pessoas. Quando aquela crença desaparecera. Quando ele parara de achar que os outros importavam. Agora, ele pensava naquela menina. Molly, a mãe a chamar assim. Ele não sabia a história delas, mas vira o suficiente em suas roupas, no jeito como a mulher segurava a criança, no fato de ela não ter comido o biscoito. Elas estavam lutando em silêncio, com dignidade assim como ele. Mas, diferente dele, elas haviam escolhido ser bondosas mesmo assim. Naquela noite, Jordan fez algo que não fazia há muito tempo. Foi a uma biblioteca pública e sentou-se em um computador. Digitou o próprio nome, meio que esperando sentir que olhava para um estranho. As manchetes ainda estavam lá. CEO Jordan Carter desaparece. Silêncio de gigante da tecnologia após sumiço do fundador. Carter está vivo. Ele encarou o próprio rosto na tela e sussurrou. Eu não sei. Então, lentamente, abriu um documento e começou a escrever. Não um código, não uma renúncia a uma carta para si mesmo. Ela começava com um nome. Molly. A chuva caía em fios finos e constantes, encharcando o pavimento e transformando as luzes da cidade em halos difusos. O frio que acompanhava um dia como esse não mordia ele e se infiltrava, grudando na pele e penetrando nos ossos. Kelly estava sob a pequena marquise de um restaurante fechado, segurando Molly perto, seu casaco úmido e seus sapatos fazendo um som molhado a cada movimento. Molly tremia em seus braços, o narizinho encostado no ombro da mãe. Só mais um pouco, querida. Kelly sussurrou. A chuva vai parar logo. Mas ambas sabiam que talvez não parasse. O tempo previsto era de chuva a noite toda.
E elas não tinham para onde ir. O abrigo do centro estava lotado novamente. A atendente nem sequer olhara para Kelly quando dissera isso. Foi então que, por entre a cortina de chuva, uma figura silenciosa se aproximou. Jordan. Ele não disse uma palavra, apenas chegou perto com um grande guarda-chuva e uma sacola de papel marrom, entregando-os com cuidado. Kelly o encarou, desconfiada. Por que você está fazendo isso? Antes que ele pudesse responder, Molly espiou dos braços da mãe, piscando contra as gotas de chuva. Seus olhinhos se arregalaram em reconhecimento. Eu senti sua falta, homem do biscoito, disse ela, sua voz suave como um floco de neve. O rosto de Jordan se suavizou. Ele acenou levemente, um sorriso quase imperceptível nos lábios, e então virou-se e desapareceu na chuva sem outra palavra. Kelly olhou para ele ir embora, seu peito apertado por perguntas que não conseguia formular. Mas quando abriu a sacola e viu sanduíches quentes, frutas e um pequeno leite, ela fechou os olhos por um instante e sussurrou. Obrigada. Nos dias seguintes, Jordan voltou ao parque. Não para falar, não para interferir, apenas para sentar quieto em um banco a certa distância. Ele observava Kelly fazer pequenos bicos, distribuir panfletos, coletar garrafas, fazer qualquer coisa para manter Molly alimentada. E através de tudo, ela sorria para a filha como se tudo estivesse bem, mesmo quando Jordan podia ver que não estava. Uma tarde, ele notou que Molly havia adormecido em uma mesa de piquenique, usando o casaco como travesseiro. Kelly estava do outro lado do parque, conversando com um homem sobre turnos de lavar pratos. Jordan se aproximou lentamente, deixou uma caixinha de leite e uma barra de cereal ao lado da menina, e afastou-se antes que ela acordasse. Ele repetiu o gesto no dia seguinte. E no outro. Até que uma manhã, enquanto deixava os itens, uma voz o interrompeu. O que você está fazendo? Ele se virou. Kelly estava a poucos metros, seu rosto fechado, mãos cerradas. Eu te vi ontem e anteontem, ela disse, olhos estreitados. Você está nos seguindo? Jordan balançou a cabeça. Não. Eu só queria agradecer. Agradar pelo quê? Ele respirou fundo. Pelo biscoito. Naquela manhã, eu não falava com ninguém há semanas. Não achava que alguém ainda pudesse me ver. Mas ela me viu. Kelly o observou por um longo momento. Ela dá pedaços de si mesma para todo mundo, disse finalmente, voz baixa. Eu tento ensiná-la a não fazer isso, mas ela insiste. Ela me salvou, Jordan confessou. Kelly não respondeu imediatamente. Então suspirou, seus ombros relaxando levemente. Tudo bem. Mas se vai continuar aparecendo, pelo menos me diga seu nome. Ele hesitou. Jordan. Ela acenou com a cabeça. Kelly. Era tudo. Mas algo mudou naquele momento. Dali em diante, a presença silenciosa de Jordan tornou-se parte de seus dias. Ele nunca impunha sua presença, nunca ficava tempo demais. Às vezes sentava em um banco distante lendo um livro, ou ajudava a carregar algo quando Kelly estava com os braços cheios. E lentamente, aquele frágil fio de conexão começou a se fortalecer. Não era caridade. Não era um resgate. Era gratidão e algo mais que nenhum dos dois sabia nomear. O inverno que se transformou em lar. O inverno se instalou como um suspiro longo e frio. O vento ficou mais cortante, as noites mais escuras, e os espaços entre pequenos atos de bondade começaram a desaparecer. Jordan nunca falou de seu passado, e Kelly nunca perguntou. Seja lá quais sombras carregassem, não precisavam nomeá-las para se entenderem. Ele apareceu com um pacote de casacos usados uma tarde. Pequenos demais para mim, disse simplesmente, entregando-os. Um deles cabia perfeitamente em Molly, um casaco vermelho, faltando um botão, mas quente. Ela gritou de alegria e se enrolou nele, girando na geada. É vermelho como canela. Gargalhou. Daquele dia em diante, Jordan tornou-se uma presença constante. Levou Molly à biblioteca um fim de semana, assistindo seus olhos brilharem diante das prateleiras de livros, seus dedinhos pequenos tocando as lombadas como se fossem tesouros. Ensinou-a a usar a máquina de autoatendimento. E quando ela escolheu um livro sobre astronautas, ele sentou-se ao seu lado no carpete e leu em voz alta. Kelly chegou exatamente quando ele terminava a última página. Ela normalmente não fica quieta assim para ninguém, comentou com um sorriso ao saírem. Jordan encolheu os ombros. Acho que ela gosta de planetas.
O que Kelly não sabia era que ele passará a noite anterior lendo todos os livros infantis sobre espaço que encontrara online só para não errar os fatos. Alguns dias depois, ele entregou a Kelly um papel com um nome e telefone. É uma lanchonete na 9ª Avenida. Dono é um velho amigo. Precisam de ajuda nas manhãs. Disse que você é confiável. Kelly olhou para o papel. Por que você está fazendo isso? Jordan encontrou seu olhar. Porque você continua seguindo em frente, não importa o que. Ela conseguiu o emprego. O salário não era muito, mas era constante. O suficiente para comida melhor, sabonete decente, sapatos que não vazavam. Ela trabalhava no turno da manhã, e Jordan passou a levar Molly para a escola depois. No começo, Kelly resistira à ideia, mas Molly insistira. Ele é seguro, mamãe. Ele me lê livros sobre estrelas. Ela começara a chamá-lo de Senhor Biscoito, depois Homem Biscoito, e finalmente, simplesmente Tio Biscoito. O apelido pegou. Uma manhã, enquanto Jordan ajudava Molly a fechar o casaco, ela olhou para ele e perguntou: Você acha que as pessoas tristes só estão esperando alguém dividir um lanche com elas? Ele piscou, surpreso. Talvez. Você estava triste antes, mas agora sorri mais. Ele não respondeu, mas algo em seu peito se moveu. Dia após dia, passo a passo, Jordan sentiu a escuridão dentro dele afrouxar. Não de uma vez, mas as risadas de Molly, a força de Kelly, a simplicidade de seu mundo faziam tudo parecer maior de alguma forma. Ele não era mais um fantasma em um banco. Ele era parte de algo novamente. A noite mais fria. A noite estava mais fria que o normal, o céu coberto por nuvens pesadas, o ar parado como se segurasse um segredo. Kelly acabará de voltar do turno na lanchonete, mãos vermelhas de tanto lavar pratos, pés doloridos de horas em pé. Molly dormia no colchão que dividiam, abraçada à sua girafa de pelúcia. Kelly foi até o pequeno canto da cozinha para pegar um copo d'água, e foi então que viu. Pela janela estreita, nos degraus do prédio, Jordan estava sentado sozinho, ombros curvados, rosto escondido nas mãos. Ele chorava não um choro silencioso, mas aquele que parte a alma. Abalado, sem som, como se seu corpo inteiro estivesse desmoronando. Kelly congelou, a respiração presa. Não chamou por ele. Não perguntou. Em vez disso, recuou e fechou a cortina com cuidado, dando-lhe seu momento de dor. Na manhã seguinte, com o sol pálido iluminando a cidade, Jordan encontrou algo em seu bolso, um pequeno pedaço de papel dobrado. Nele, em letras simples, estava escrito: Todo mundo já perdeu alguém. Você não está sozinho. Ele olhou para aquilo por um longo tempo. Então, silenciosamente, guardou-o na carteira. Naquela noite, enquanto Molly desenhava foguetes no chão, Kelly sentou-se ao lado de Jordan no sofá velho. O cheiro de canela e poeira enchia o quarto. Jordan segurava o papel. Eu nunca te disse quem eu realmente sou. Kelly virou o rosto levemente. Meu nome é Jordan Carter. Eu costumava comandar uma empresa de tecnologia. Talvez tenha ouvido falar. Ela regalou os olhos. O Jordan Carter. Ele acenou. Eu tinha tudo. Uma empresa bilionária, um apartamento, investidores que penduravam em cada palavra minha. Mas nada disso importava sem Elise. A voz de Kelly suavizou. Sua esposa. Ela teve câncer. Ovário, estágio 4 quando descobrimos. Ela lutou tanto, sorriu todos os dias, mesmo quando não conseguia sair da cama. Eu pensei que dinheiro pudesse consertar. Tentei de tudo. Ele fez uma pausa. Quando ela morreu, eu parei de me importar com a empresa, com as pessoas, até em acordar de manhã. Saí da minha vida com nada além de uma mochila e uma carteira que não abri por meses. Não queria que ninguém me encontrasse. Queria desaparecer. Kelly ficou em silêncio, deixando sua dor se acomodar entre eles. Então sua filha me deu um biscoito. Jordan continuou, voz trêmula. Pela primeira vez, eu me senti visto. Ela me olhou como se eu não estivesse quebrado. Como se ainda pudesse importar. Ele enxugou os olhos. Você nunca perguntou quem eu era. Apenas me deixou sentar com vocês. Me deixou ser alguém sem pedir nada em troca. Kelly encontrou sua mão no sofá. Talvez nós dois precisássemos ser vistos sem julgamento. Ela olhou para baixo, então acrescentou. O homem que eu amava foi embora quando soube que eu estava grávida.
Disse que não estava pronto. Criei Molly sozinha. Perdi meu emprego, depois nosso apartamento. Tentei segurar tudo com fita adesiva e orações. E então você apareceu. Jordan encontrou seu olhar. Se você conseguiu construir um império uma vez, ela disse suavemente, pode reconstruir uma vida agora para algo que importa mais. Ele olhou para ela, realmente olhou. A mulher que carregara sua filha através das tempestades, que continuará sorrindo mesmo quando estava se despedaçando por dentro. E de repente, nada mais parecia tão perdido. Eles não se beijaram. Não se abraçaram. Apenas sentaram-se ali, mãos unidas no sofá, duas pessoas que não tinham mais medo de estarem quebradas na frente um do outro. Não era um momento especial. Era apenas dois humanos que haviam escolhido ficar. O recomeço. A cidade começava a descongelar, mesmo que só um pouco. Fios de sol rompiam as nuvens, transformando bancos de neve em poças sujas nas calçadas. Era aquela manhã de fim de inverno onde o vento ainda cortava, mas o ar trazia a promessa suave de algo melhor. Jordan estava no saguão da sede da empresa que ele construíra. O espaço lhe era familiar e estranho ao mesmo tempo. Ele usava um blazer pela primeira vez em mais de um ano, o tecido áspero em seus ombros como uma memória tentando se encaixar novamente. As pessoas olhavam de seus celulares e monitores, piscando em descrença. Alguns deixaram xícaras de café caírem. Sussurros corriam como vento pelos corredores. É ele. Jordan Carter. Ele entrou no elevador sozinho. Quando chegou ao andar executivo, seu passo era medido não com a arrogância de um magnata, mas com a humildade de quem vira o que realmente importava. Na reunião com o conselho, ele não falou sobre retomar o controle. Falou sobre propósito. Eu não voltei para reclamar o que deixei. Voltei para reconstruir o que perdemos. É hora de liderarmos com mais que números. É hora de liderarmos com valores. Naquela noite, Jordan subiu as escadas rangentes do prédio onde Kelly e Molly estavam. O apartamento era minúsculo, o aquecedor mal funcionando. Molly dormia no colchão, tossindo em seu sono, enrolada em 3 camadas de suéteres. Eu tenho um lugar, Jordan disse suavemente. É quieto. Limpo. Tem uma lareira. Ninguém mora lá desde. Ele não terminou. Kelly cruzou os braços. Não precisamos de caridade. Não é caridade. É um teto para uma menina que merece dormir sem tremer, e para sua mãe que merece parar de segurar a respiração por uma vez. Kelly olhou para Molly, enrolada como um ponto de interrogação no sono. E no dia seguinte, elas se mudaram. O apartamento não era uma mansão. Era quente. Seguro. Vivido. Havia tapetes que abafavam passos, livros que faziam companhia, e uma lareira que crepitava com algo parecido com paz. Jordan ficou no quarto de hóspedes. Encheu a geladeira com coisas que Molly gostava: morangos, queijinhos redondos, leite. Toda manhã, fazia chocolate quente com exatamente 3 marshmallows. Lia seus livros de espaço à noite, escolhidos por ela mesma. Ela começou a desenhar os 3 juntos: ela, mamãe e tio Biscoito. Primeiro a lápis, depois em cores tão vibrantes que apertavam a garganta de Jordan. Kelly observou, primeiro com desconfiança, depois com surpresa, e finalmente com algo mais suave. Uma noite, ela entrou na cozinha e o encontrou costurando um botão no casaco vermelho de Molly. Ele olhou para cima, surpreso. É o favorito dela, ele disse. Kelly não falou. Apenas colocou a mão em seu ombro. Mais tarde, no corredor com as luzes baixas, ela sussurrou. Você não está fazendo isso por culpa, está? Jordan olhou para ela, seus olhos firmes. Não. Estou fazendo isso porque, pela primeira vez em anos, eu quero. Ela exalou uma exalação real, daquelas que só acontecem quando o corpo finalmente se lembra do que é estar seguro. O desenho que mudou tudo. A luz da primavera entrava pelas janelas, pintando o chão da sala de dourado. O ar parecia diferente naquela manhã, mais leve, como se tivesse sido lavado pelo longo inverno. Pela primeira vez em semanas, os pássaros cantavam lá fora, suas canções entrando pela janela aberta como fios de esperança. O cheiro de biscoitos quentes enchia o apartamento. Jordan acabará de tirar uma fornada do forno, e o aroma doce envolvia a casa em conforto. Molly estava sentada no chão, colorindo em meio a um mar de lápis de cor, a língua aparecendo de leve em sua concentração. Kelly dobrou roupas no sofá,
observando a cena com uma quieta felicidade. De repente, Molly pulou, olhos brilhando. "Olha o que eu fiz!" exclamou, segurando seu desenho com as duas mãos. Era uma imagem ousada, vibrante, transbordando imaginação. 3 figuras de palito sob um céu azul. Havia estrelas amarelas, nuvens fofas e biscoitos caindo como bênçãos. Uma figura tinha cabelos longos loiros. Outra vestia um vestido rosa. E a mais alta usava óculos e segurava uma bandeja de biscoitos. No topo, em letras trêmulas, estava escrito eu, mamãe e tio Biscoito, que faz os melhores biscoitos do mundo. Jordan congelou ao ver. A alegria simples daquela imagem o atingiu mais profundamente que qualquer sucesso corporativo. Sua garganta apertou. Ele pegou o papel com cuidado, olhando para ele como se contivesse a chave de uma parte de si mesmo que esquecera. "Eu adorei", ele disse, voz embargada. Kelly aproximou-se, enxugando as mãos em um pano. "Ela te vê como família", disse baixinho. Jordan olhou para ela, sua expressão vulnerável. "Eu não estou tentando tomar o lugar de ninguém. Sei que não sou o pai dela. Sei que você fez tudo sozinha. Mas eu quero ficar. Não porque acho que precisam de mim. Não para substituir o que foi perdido. Mas porque nunca quis pertencer a algum lugar como quero aqui." Ele engoliu seco. "Quando ela ri, quando você sorri, é a única vez que me sinto vivo de novo. Como se finalmente tivesse encontrado algo pelo qual vale a pena ficar." Kelly respirou fundo ao ouvir o nome de Elise. "Eu achava que deixar alguém entrar de novo significava esquecer. Que era apagar tudo pelo que passei. Mas agora..." Ela parou, firmando a voz. "Agora acho que curar não é esquecer. É fazer espaço para a alegria de novo, mesmo quando dá medo." Jordan estendeu a mão, e desta vez ela não hesitou. Seus dedos se entrelaçaram. "Eu não quero ser alguém que apenas passou pela vida de vocês", ele disse. "Eu quero ser alguém que fica." E quando Kelly piscou, as primeiras lágrimas caíram. Não de dor, não de medo, mas da suave e quieta verdade de que, pela primeira vez em muito tempo, ela estava pronta para acreditar no amanhã. Epílogo lar que um biscoito construiu. A cozinha cheirava baunilha, açúcar mascavo e algo impossivelmente aconchegante. Uma música suave tocava no rádio, daquelas que fazem você balançar sem saber porquê. Lá fora, o mundo seguia seu curso normal. Carros passavam, pássaros cantavam. Mas dentro daquela pequena casa, o tempo parecia ter parado da melhor maneira possível. Jordan estava no forno, usando um avental enfarinhado, tirando uma bandeja de biscoitos. Suas mãos, que antes comandavam salas de reunião, agora encontravam uma nova rotina em medir, misturar e amassar. Havia paz nisso, nessa simplicidade. Do outro lado da sala, Molly traçava letras em seu caderno, a língua aparecendo em sua concentração. Kelly, perto da janela, arrumava um buquê de girassóis em um jarro de vidro. Ela virou-se e viu Jordan polvilhando açúcar sobre os biscoitos quentes. "Sabe", ela disse com um sorriso, "você leva isso mais a sério que suas reuniões de investidores." Jordan sorriu. "Porque estes não desabam se alguém esquece de pré-aquecer o forno." Foi então que Molly largou o lápis, correu e abraçou Jordan pela cintura, pegando a mão de Kelly também, puxando-os para um grande abraço conjunto. "Os biscoitos do papai são os mais felizes do mundo todo." Ela anunciou orgulhosamente. Jordan olhou para baixo, seus olhos úmidos, e inclinou-se para beijar a testa de Kelly. Ela encostou nele, sua mão sobre seu peito, onde o coração batia forte e constante. Atrás deles, colado na geladeira, havia um desenho já desbotado pelo tempo. 3 figuras sorridentes sob um céu azul e estrelas coloridas. E acima, em letras infantis: "Lar é onde alguém divide seu biscoito com você, mesmo antes de saber seu nome." Não havia placas douradas. Não havia aplausos. Apenas o calor do forno, o som do amor rindo e 3 corações que um dia estiveram partidos agora inteiros de novo. Não por acaso, não por destino, mas porque escolheram um ao outro. E isso fez toda a diferença.